Fala aí pessoal, começando mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o plexo braquial. E para isso eu fiz um esqueminha, então vocês estão vendo aqui o desenho, né, meu plexo braquial. E a gente vai ver as principais divisões do plexo braquial, como que ele é formado e quais são os nervos que vão se originar em cada uma dessas divisões, beleza? Em cada uma dessas partes do plexo braquial. Então aqui eu fiz um esqueminha, a gente vai colorindo ele e eu vou explicando cada parte para vocês de uma forma que fique um pouco mais didática, beleza? Então, para começar, a gente precisa entender que o plexo braquial ele é um emaranhado de nervos. Então, a gente tem vários nervos que vão compor esse plexo e ele é extremamente organizado, beleza? Então, aqui, a primeira coisa que a gente vai ver são as raízes nervosas do plexo braquial. E aí a gente sabe que o plexo braquial ele vai ser formado através das raízes de C5 a T1. Então, a gente tem a raiz de C5, C6, de C7, de C8 e de T1, certo? Essas raízes, elas vão se juntar e vão formar o que a gente chama de troncos. E aí a gente vai ter, por exemplo, a raiz de C5 e a raiz de C6 se juntando para formar o que a gente chama de tronco superior, beleza? A gente vai ter a raiz de C7 formando o tronco médio. E a raiz de C8 e de T1 vão se juntar para formar o tronco inferior. Beleza? Então a gente tem as raízes e os troncos do plexo braquial. Depois dos troncos, a gente vai ter as divisões anterior e posterior. Então a gente vai ter as divisões. O que seriam as divisões? Então aqui a gente viu que as raízes elas vão se juntar. A gente tem a raiz de C5 e C6 se juntando para formar o que a gente viu ali que é o tronco superior, certo? Deixa eu escrever aqui dentro. Para formar o tronco superior, a gente viu que a raiz de C7 ela formou o tronco médio. E a raiz de C8 e de T1 elas formaram um tronco inferior. Esses troncos eles vão se ramificar e eles vão formar duas divisões. E aí a gente vai ter as divisões anteriores e as divisões posteriores. Então a gente vai ter a divisão anterior e a divisão posterior. Eu vou fazer elas coloridas. A divisão anterior vai ser a que a gente vai fazer em vermelho. E vocês vão ver que ela parece bastante com a letra Z do alfabeto, né? Então a gente tem aqui um raminho do tronco superior e um ramo do tronco médio. E a gente vai ter um ramo do tronco inferior. Então, esses ramos que a gente viu vão formar o que a gente chama de divisão anterior. Tá vendo que ela parece na verdade, não é nem um Z, né? É um Z invertido ali. Então, essa é a divisão anterior, beleza? E aí a gente vai ter uma outra divisão, que é a divisão posterior, que eu vou fazer de verde. Então, a gente tem um raminho do tronco superior, um ramo do tronco médio e um ramo do tronco inferior, que vão formar a chamada divisão posterior, beleza? Por que é importante? Para que servem essas divisões? Então, a gente vai ver depois que a divisão anterior, por sua vez, ela vai ser responsável por formar o nervo mediano, tá? Então, a gente vai ver depois o nervo mediano. Esse aqui é o nervo mediano. Essa é a terminação do nervo mediano, que vai ser formado através de dois ramos das divisões anteriores. E a gente tem essa divisão posterior, que vai formar esse nervo aqui, que é o nervo radial, beleza? Mas só para a gente começar a contextualizar. E aí, aqui no final, a partir dessas divisões, a gente vai ter o que a gente chama de fascículos. E eu vou colocar em outra, vou escrever aqui na frente. A gente vai ter os fascículos, que são 3, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o fascículo. Deixa eu pegar umas cores diferentes. O fascículo lateral, aqui em cima. Então, esse é o fascículo lateral. A gente tem o fascículo posterior, que é esse aqui, o do meio.
fascículo posterior ele vai ser formado a partir da divisão posterior. Então, esse é o fascículo posterior. E a gente vai ter o fascículo medial. Então, esses são os 3 fascículos. E aí, a partir dos fascículos, a gente vai ter os nervos terminais. E aí, quando a gente fala de nervos terminais, são os nervos ali, de modo geral, a gente tem os nervos terminais e tem outros nervos que vão surgir em outras regiões do plexo, tá? Mas os principais nervos terminais vão ser aqui, eu vou colocar, depois a gente volta tudo, tá? A gente tem, partindo do fascículo lateral, vou continuar aqui, né? Continuação do fascículo lateral. A gente vai ter esse nervozinho aqui, que é o nervo músculo cutâneo. Então, a gente tem o músculo cutâneo. Esse nervo músculo cutâneo ele é o responsável por fazer a inervação dos flexores ali do cotovelo. Aí a gente vai ter um pedacinho, aqui um raminho do fascículo lateral, que vai se projetar aqui para formar metade do nervo mediano, beleza? Então, ele vai formar metade do nervo mediano. Esse aqui é o mediano. O músculo cutâneo, metade do mediano. Aqui do fascículo posterior, a gente também vai ter 2 nervos que vão se originar. Um deles é o nervo axilar. E o outro é o nervo radial. O axilar faz a inervação do deltoide e o radial de todos os músculos extensores, tanto do braço quanto de punho, beleza? Então, são ramos ali do fascículo posterior. E aí, do fascículo médio, do fascículo medial, a gente vai ter a outra metadezinha, que vai formar o nervo mediano. E a gente vai ter também a formação do nervo ulnar. Beleza? E aí a gente fecha os nervos terminais. Então vamos começar lá do comecinho de novo, vamos rever tudo. Então aqui a gente falou primeiro que o plexo braquial ele vai ser formado por várias raízes, né, que são as raízes C5, C6, C7, C8 e T1. E aí essas raízes elas vão se juntar, né, e vão formar os troncos. E aí a gente tem a raiz de C5 e C6 formando o tronco superior, a raiz de C7 e C8 formando o tronco médio, e a raiz de C8 e T1 formando o tronco inferior. Esses troncos, por sua vez, eles vão formar 2 divisões. Então, a gente viu que a gente tem a divisão anterior e a divisão posterior. A divisão anterior ela vai ser formada por um ramo do tronco superior e um ramo do tronco médio, e a gente vai ter um ramo do tronco inferior, beleza? A divisão posterior, mesma coisa. Então, cada um dos troncos eles vão ter 2 ramificações. Uma para formar a divisão anterior e a outra para posterior, beleza? Isso acontece com os 3. E aí, essas divisões, elas vão dar origem aos fascículos. E a gente vai ter 3 fascículos, que são esses aqui. A gente tem o fascículo lateral, que por sua vez vai formar o nervo músculo cutâneo e metade do nervo mediano. A gente tem o fascículo posterior, que vai formar o nervo radial e o nervo axilar. E a gente vai ter o fascículo medial, que vai formar a outra metade do nervo mediano e o nervo ulnar aqui embaixo, beleza? E aí, basicamente, a gente viu todas as partes do plexo braquial. Porém, além desses nervos aqui, que são os mais conhecidos, né, que são o músculo cutâneo, o axilar, o radial, o mediano e o ulnar, a gente vai ter outros nervos que vão ter origem tanto nas raízes nervosas, como no tronco superior e alguns outros que saem aqui dos fascículos. E é o que a gente vai ver agora, beleza? Então, quando a gente pensa nas raízes do plexo braquial, a gente vai ter alguns nervos que vão sair das raízes e vão se projetar para inervar determinados músculos, beleza?
Um exemplo desses nervos é esse nervozinho aqui, ó, vocês podem ver. Na verdade, é um dos ramos que vai compor esse nervo, que é o nervo frênico. Então, da raiz de C5, a gente vai ter a saída do nervo frênico. Vou tirar essas divisões aqui. A gente vai ter a saída do nervo frênico. Para quem não conhece, o nervo frênico, ele é um nervo que ele vai fazer inervação do diafragma. Então, ele é um dos principais nervos respiratórios que a gente tem, já que o diafragma ele é responsável por 70% da respiração. E ele vai ter origem nas raízes de C3 a C5, beleza? Então, essa raiz de C5 é uma das raízes que vai compor o nervo frênico. Além do nervo frênico, a gente tem esse outro aqui do ladinho, que é o nervo dorsal da escápula. Esse nervo dorsal da escápula, ele vai se projetar posteriormente ali na escápula, depois no Atlas vai ficar mais fácil a gente entender. E basicamente ele vai fazer a inervação dos romboides e do levantador da escápula, beleza? Então o dorsal da escápula ele vai inervar os romboides e também o levantador da escápula. Aqui bem no meio, a gente vai ver, a gente tem esses raminhos aqui, né, ramos de C5, de C6, C7, que vão formar o nervo torácico longo. O nervo torácico longo, ele é o principal nervo que vai atuar no serrátil anterior, beleza? Então ele vai fazer a inervação do serrátil anterior. E aí a gente tem aqui embaixo, saindo aqui de T8, um raminho, que é o ramo que vai fazer a inervação do primeiro intercostal. Beleza? Então, do primeiro músculo ali intercostal. Então, esses são os nervos que vão ter origem nas raízes do plexo braquial. De novo, o nervo dorsal da escápula, eu vou colocar colorido para ficar mais fácil. Então, aqui da raiz a gente tem 4 nervos que vão se originar. O dorsal da escápula, o nervo frênico, o nervo primeiro intercostal e o nervo torácico longo. Beleza? Então, esses são os 4 nervos que têm origem das raízes. Aqui nos troncos, a gente vai ter 2 nervos que vão se originar do tronco superior. Beleza? Então, o tronco superior é o único que vai ter a formação de nervos nessa região. E aí, do tronco superior, a gente vai ter esse nervozinho aqui, que é o nervo supraescapular. Como o próprio nome diz, né, supraescapular, ele vai inervar a musculatura de escápula. Então, ele vai fazer a inervação principalmente do supraespinal e do infraespinal. Beleza? Então, a gente tem o nervo supraescapular. E a gente tem esse outro nervozinho aqui, que é o nervo subclávio. Então, ele vai se projetar aqui para inervar o músculo subclávio. Então, esse é o nervo subclávio. E esses são os 2 nervos que vão se originar do tronco superior, tá bom? Aí a gente vem para os fascículos, e aí nos fascículos a gente vai ter outros nervos também que vão ter origem. Deixa eu arrastar isso aqui mais para lá. Encontrar um espacinho aqui. Bom, então aqui nos fascículos, a gente viu que a gente tem 3 fascículos, fascículo lateral, posterior e medial. Do fascículo lateral, a gente vai ter esse nervinho aqui, que é o peitoral lateral. O nervo peitoral lateral, como o próprio nome diz, ele vai fazer inervação na musculatura peitoral. Então, tanto o peitoral menor quanto o peitoral maior, beleza? No fascículo posterior, a gente vai ter 3 nervos, tá? Então, a gente tem 3 nervinhos. Esse primeiro, do meio, e esse outro aqui. Eu vou fazer um esqueminha, mais ou menos, pra gente como se fosse dar um zoom, porque ele vai ficar meio pequeno. Então, a gente tem ali mais ou menos isso, né? Então, a gente tem esses 3 nervos, tá? 1, 2 e 3. O que eu coloquei como 1 ali, ele é o nervo subescapular inferior, tá? Então, a gente tem o subescapular inferior, que seria aquele pequenininho. Deixa eu arrumar isso aqui e deixar mais parecido. Vou colocar aqui, né? Então, a gente está falando da divisão posterior, né? Que é a que está de verdinho. Vou pintar ela aqui também. Beleza. Então, a gente tem o nervo subescapular
inferior, que vai fazer inervação no músculo subescapular e também no redondo maior. Aqui a gente tem o subescapular superior, que faz inervação no músculo subescapular. E no meio dos dois, a gente vai ter o nervo tóraco-dorsal. Esse nervo tóraco-dorsal, ele vai fazer inervação do latíssimo do dorso. Então ele vai lá para a parte posterior do tronco, né? Passa ali por trás da caixa torácica e vai inervar o latíssimo, beleza? E aqui embaixo, nessa região do fascículo medial, a gente vai ter esse nervinho aqui, que é o nervo peitoral medial, porque ele tem origem no fascículo medial, e ele vai inervar os dois músculos peitorais, o peitoral menor e o peitoral maior. E a gente tem esses dois aqui que são os nervos cutâneo-mediais. Um vai ser do braço e o outro do antebraço. Então esse aqui é o nervo cutâneo-medial do braço. E esse outro pequenininho do lado, ele vai ser o cutâneo-medial do antebraço. Beleza? Não vai caber aqui, então vou colocar ele pequenininho. E basicamente esses são os nervos que vão fazer parte dos fascículos, beleza? Nas divisões a gente não tem nenhum nervo, então uma coisa que é importante notar é que a gente não tem nenhum nervo que vai se originar das divisões, beleza? Só que elas são importantes porque elas vão direcionar a formação do nervo radial e do nervo mediano. E quando a gente pensa no nervo radial e no nervo mediano, eles são os dois nervos que vão ter origem de todas as raízes do plexo braquial. Então, tanto o nervo radial quanto o nervo mediano, eles têm origem de C5 a T1, beleza? Então, qualquer tipo de acometimento que a gente tem de C5 a T1, a gente pode ter algum grau de acometimento no nervo radial e ou no nervo mediano, beleza? E aí, só para a gente destacar aqui, eu vou colocar de verdinho, vou colocar de roxo, os nervos que a gente colocou dos fascículos. Então a gente tem o peitoral lateral, aqui os três que a gente viu do fascículo posterior, que é o subescapular inferior, o tóraco dorsal e o subescapular superior, e aqui os três do fascículo médio, que é o cutâneo medial do antebraço, cutâneo medial do braço e o peitoral medial, beleza? E aí a gente termina todos os nervos, que fazem parte do plexo braquial, beleza? Eu espero que tenha ficado tranquilo para entender, né? Ficou meio rabiscado assim, mas a ideia é a gente ver o conceito do que é o plexo braquial. Então a gente falou das divisões, que é o mais importante, né? Então o plexo braquial, ele é formado por raízes. Depois dessas raízes a gente vai ter a formação de troncos, que vão ter as divisões anterior e posterior, a formação dos fascículos e, por fim, os nervos terminais. E aí, além disso, a gente vai ter nervos que vão se originar tanto nas raízes, como o frênico, o dorsal da escápula, o torácico longo e o primeiro intercostal, como no tronco superior, que é o supraescapular subclávio, e nervos que vão se originar nos fascículos, peitoral lateral, os do fascículo posterior aqui, o subescapular inferior, superior, tóraco dorsal, e do fascículo medial, peitoral medial, cutâneo medial do braço e cutâneo medial do antebraço, beleza? Então essa foi a parte teórica. No próximo vídeo a gente vai ver o plexo braquial no Atlas, e aí eu acho que talvez fique um pouco mais tranquilo de entender, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se gostou, curte aí, comenta alguma coisa, e até o próximo vídeo. Valeu!